E o nosso tema de hoje é como aproveitar os empregos temporários e torná-los empregos permanentes, oportunidades duradouras de trabalho no mercado de trabalho que cada vez mais tem exigido mais dos seus profissionais. E para nos ajudar a pensar um pouco sobre o tema, Mônica Hauck, especialista em gestão de pessoas. Mônica, tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Viu? E a Mônica trouxe um convidado, é o Felipe, que vai também compartilhar da sua experiência. Ele que é diretor financeiro na empresa em que trabalha e também como transformou um emprego temporário numa oportunidade permanente. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Bom, Mônica, muitas pessoas têm um certo medo de emprego temporário, ou rejeição, ou não gostam, porque pensam que o emprego temporário normalmente não dá em muita coisa. Está aqui o Felipe para falar que não é uma verdade, na grande maioria dos casos até pode ter assim, uma conotação realmente temporária, mas se o profissional for um bom profissional, ele pode mudar essa visão, não pode? A gente não tem nada de definitivo na vida, Pensar o que a gente pode dizer que é definitivo. Ninguém começa um trabalho com uma carreira pronta. Quem pode falar, que eu vou ficar o resto da vida? Tudo começa com uma oportunidade. E a oportunidade, ela deve ser agarrada e qualquer emprego, ele começa com um período de experiência. Então, o emprego temporário, ele é uma porta que se abre. E a postura da pessoa, ela determina como a pessoa vai seguir daqui adiante. É uma oportunidade para mostrar o trabalho dela. Exatamente. É uma vitrine, é uma porta de entrada. E como a pessoa se comporta vai fazer toda a diferença. Então, depois desse parecer, a gente vai acompanhar uma matéria que a produção preparou e na volta a gente comenta a matéria e ouve um pouco da história então do Felipe. Vamos lá. Ana foi contratada para um período de 2 semanas nesta sapataria. Ela se destacou e conquistou oportunidade no departamento de vendas. A jovem se esforçou para conseguir a vaga e hoje dá até dicas para quem quer arrumar um emprego. O conselho que eu dou, o trabalho temporário realmente ele vale a pena, é uma coisa que vale a pena. E assim, uma dica, gente, preste atenção mesmo naquilo, procure estar sempre com as pessoas que já têm mais tempo na loja, passando suas dicas e assim, fazendo o seu trabalho, faz o seu melhor. Com certeza a gente consegue. Ellen também era temporária, mas a atenção com os colegas e clientes foi o diferencial para conseguir uma oportunidade. Começar o ano com emprego garantido foi um presente. Eu entrei querendo mostrar serviço, só que a minha função era auxiliar, Aí tudo que eu podia ajudar as pessoas, eu estava ajudando, todo mundo me chamava, eu ia, na medida do possível. Um trabalho temporário vale a pena? Vale, eu ainda aprendi muito, que eu aprendi coisas que não era da minha função, aprendi como lidar com os clientes, a vender. E agora é só tentar crescer daqui para frente? Com certeza. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, o índice de contratações no ano passado foi menor do que em 2012. Quem conseguiu uma chance e investiu em qualidade no atendimento, saiu na frente em busca de uma colocação no mercado. Procurar sempre atender o cliente da melhor forma possível, porque hoje esse seria o principal atrativo das lojas, sobrepondo-se muitas vezes até a questão dos próprios preços. Então, procurar qualificar-se nesse sentido, em atender cada vez melhor esse cliente. Muitos setores ainda estão aproveitando os colaboradores contratados no final de 2013. Com esse término do período de Natal, inicia-se um outro período, agora nesse início de ano, que é tanto o de liquidações em todos os segmentos do varejo e também observando mais a questão do setor de livrarias, a gente observa um grande aumento aí do volume de vendas em função das compras de material escolar. Então, muitos desses funcionários contratados temporariamente no período do Natal acabam também ficando para poder contribuir também nessa questão das vendas de liquidações e também dos materiais escolares. É claro que parece que existe aí um mercado muito específico, ou pelo menos assim, onde os trabalhos temporários ocorrem com mais frequência, que é o comércio, É época de final de ano, está chegando agora a Páscoa, Dia das Mães, épocas festivas. Então parece que o comércio lança mão dessa mão de obra temporária, mas ela também existe em outras áreas do mercado de trabalho, A gente pode pensar também que às vezes o freelance é uma forma de mão de obra temporária,
Existem outras formas que a empresa, ela precisa, porque é uma mão de obra que ela é eventual, é uma mão de obra que ela não é necessária com regularidade. Às vezes a empresa ela precisa de um serviço de maneira temporal, ela não tem necessidade de uma contratação com regularidade. Então, às vezes, é alguém que vai fazer um site, né? A pessoa precisa de um site e contrata um freelance. Mas, às vezes, a pessoa ela tem a oportunidade de fazer um trabalho com uma qualidade, ela pode mostrar, né? Olha, eu estou fazendo seu site, mas eu estou percebendo aqui na sua empresa que você tem essa e essa necessidade. Dependendo da postura como essa pessoa se apresenta, ela pode mostrar para a empresa que ela pode prestar um serviço, que ela pode mostrar uma outra visão para a empresa, ela pode ser necessária na empresa. Ou seja, é uma nova postura. Quantos freelancers começam como freelancers e são efetivados também? Eu até estender a pergunta aqui pro Felipe. Felipe, ninguém começa com um serviço de temporário de diretor, de direção, né? Alguma coisa saiu daí para você ter chegado à direção da empresa. Conta um pouco sua experiência para a gente. Bom, eu comecei na Solids. A Solids ganhou um prêmio através do Profile como empresa inovadora e esse prêmio disponibilizava uma verba. Explica primeiro o que é o Profile, é um software? É um software de avaliação de desempenho. É um software inovador que a empresa criou. A empresa participou de uma premiação e ela ganhou um valor. A Solids é a sua empresa, que presta serviço para outras empresas na questão de gestão de pessoas, é aquele software que vocês fizeram de avaliação comportamental. Em 2010, nós ganhamos um prêmio pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Que legal. E aí, com esse prêmio, nós ganhamos uma verba para contratar algumas pessoas. Então, a gente tinha uma verba, se não me engano, para 6 meses. Então, eu poderia contratar a pessoa só para 6 meses. Então, o Felipe, ele só poderia ser contratado durante 6 meses e só. Né? Então, ele era um temporário para 6 meses. Eu não tinha um cargo para ele, eu não tinha nada. E ele era uma das pessoas que ia trabalhar no desenvolvimento do projeto. Não, ele no caso era na área financeira. Eu ia cuidar da parte fiscal e faturamento. Conta aí, Felipe. Eu ia cuidar dessa parte, da parte fiscal e faturamento, e a parte ainda era manual quando eu entrei lá. Eu vi que tinha possibilidade de informatizar essas duas áreas, aproveitei junto com a contadora e a gente conseguiu informatizar. Com essa informatização sobrou mais tempo para mim. Eu aproveitei que a Solids não tinha muito o meu cargo definido e comecei a pegar algumas tarefas do financeiro também. Nesses 6 meses, a responsável financeiro recebeu uma promoção para outro departamento e a empresa me convidou para assumir o lugar dela. Ou seja, até quero ouvir da Mônica, então, o que você enxergou de característica, né, nele, que você pensou assim, poxa, ele pode ser muito útil para a minha empresa, e é um diferencial, né, que talvez você ia dispensar ele depois, mas esse diferencial fez com que você chamasse ele para fazer parte da equipe. Eu acho que a postura dele foi fundamental. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer não tinha o cargo, mas tinha o comportamental dele, a postura dele foi muito boa. Primeiro que todo dia ele enxergava um problema diferente para resolver. Em vez dele reclamar, ele começava a falar, olha, eu estou percebendo que tem isso, posso fazer? Então, ou seja, ele sempre pegava uma coisa nova para fazer. De forma que quando o contrato dele temporário se encerrou, ele tinha muito mais serviço do que no início. Então, ele abriu um leque de possibilidades dentro da própria empresa. Então, quando a atividade dele se encerrou, ele tinha um mundo de possibilidades. Você não podia dispensar de jeito nenhum, você estava perdido. Era um tiro no pé. Ele não era só um estagiário para mim. Então, automaticamente, ele criou um cargo, acho que era analista financeiro, né? Então, ele abriu uma vaga que nem existia. Então, um bom funcionário, ele inventa até um cargo. Exatamente, né? Não inventa, mas ele criou cria, um cargo que ele não se existia, faz né? necessário. Ele se fez necessário. E eu achei isso incrível. E daí em diante ele foi criando cargos que não existiam. E até hoje, ele que cria os cargos dele. E eu acho isso muito legal. E ele tem crescido demais. Ele está há 3, já vai para 4 anos conosco. E é incrível como ele vai se reinventando a cada dia. A sua área, você tem a formação na área financeira? Isso. Administração. Agora até perguntar, porque eu vi que ele encontrou uma pessoa que foi ali amiga parceira dele, que foi essa moça que estava no seu atual cargo. Agora, a minha pergunta é a seguinte, a gente sabe que os cargos temporários às vezes são mal vistos pelos funcionários que estão já na empresa, com medo de perder o emprego, com medo da concorrência, enfim, tem tantas outras situações. Como lidar com a falta de aceitação dos próprios funcionários quando você chega num cargo temporário e quer também ter o seu espacinho na empresa?
perguntinha, né? É difícil a questão da concorrência, né? Eu acho que sempre quando a gente faz um bom trabalho, no primeiro momento, assim, pode ter um boicote, pode ter outro, mas com o tempo não tem jeito. Quando a gente é bom profissional, mais cedo ou mais tarde, a gente é bem visto e as resistências elas vão caindo, elas vão ruindo, porque mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa que mais te persegue, aquela pessoa que mais implica, ela acaba sendo beneficiada por você. Então, e é isso, na hora, assim, aquela pessoa que mais te persegue. E aí, olha que oportunidade bíblica única. Dá outra face para essa pessoa. Sim. Sabe aquela pessoa que mais te cutuca? Oferece outra face. Verdade. É um desafio, né, Mônica? É um desafio, mas é uma oportunidade de você viver o evangelho e de você conseguir o grande aliado. Exatamente. Porque é exatamente essa pessoa que vai se tornar sua principal aliada no futuro. E, Mônica, você selecionou um vídeo pra gente sobre esse assunto, não é? É, porque muitas vezes a gente vê o trabalho como uma coisa assim pesada. Ah, meu Deus. Fardo, né? Um fardo. E principalmente o temporário, porque acha que vai ser aquela coisa que eu só vou ficar 3 meses. Só vou cumprir um tempo e pronto. Mas nem sempre as coisas são assim. Então esse vídeo pode mostrar que a coisa pode ser um pouquinho diferente. Então vamos ver, a gente volta pra comentar o vídeo. Roda aí. Sexta-feira casual, o dia em que tudo faz sentido, que todos os anos de esforço e dedicação são coroados por um jeans e um par de tênis. E enquanto centenas de mortais vão trabalhar transpirando em seus ternos e gravatas, você agradece por ter escolhido a profissão certa. O dia em que a vida te dá um tapa nas costas e fala: você mandou bem, hoje você é livre. Hoje todos os trabalhadores te invejam. Você conseguiu. Hoje ninguém pode estar mais realizado do que você. Sexta casual. O dia em que você sente que tudo faz sentido. Até que alguém posta uma foto trabalhando como fotógrafo de surf em uma praia paradisíaca. Chegou o Halls Contrata. Trabalhos irados e temporários. A primeira central de emprego do mundo que te permite experimentar por uma semana aquele trabalho completamente diferente que sempre passou pela sua cabeça. Para que você decida se vale largar tudo ou não. Acesse www.halls.com.br e demonstre que ninguém merece mais essa vaga do que você. Halls, respire e abra-se para mais. Sensacional, né? Legal. Eu tô até lendo um livro que falava muito sobre essa cultura ocidental que se tem a respeito do trabalho. Que o trabalho é uma coisa muito farda, aquela coisa que você não... eu vou trabalhar... Eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. A gente sabe que o nosso transporte público não coopera muito para o bem-estar do funcionário, ele já chega no trabalho completamente esgotado, mas essa cultura precisa ser trocada um pouco, né, Mônica? Essa questão do trabalho como algo que enobrece, não algo que te suga, algo que... Eu acho que para mim está muito claro que o sucesso ou o fracasso de uma nação está exatamente em como ela vê o trabalho. Eu acho que uma nação vai para frente de acordo com como ela vê o trabalho, porque não tem como um país ter sucesso vendo o trabalho como um fardo. Sim. Enquanto o Brasil e os brasileiros enxergarem o trabalho como um problema, uma dificuldade, nós não vamos crescer enquanto país. Mas a partir do momento que a gente vê o trabalho como uma coisa gostosa ou como uma coisa que vai nos levar para frente, que vai nos trazer sucesso e crescimento, eu acho que nós crescemos. E essa campanha da Halls aconteceu de verdade. As pessoas, foram mais de 10 mil entrevistados via webcam. E as vagas aconteceram, tinha vagas assim, voluntários na Amazônia, designers, VJs, então assim, esses empregos aconteceram de verdade e assim, as pessoas se candidataram para trabalhos prazerosos. E a proposta de hoje é: encare o trabalho como uma coisa prazerosa, né? Seja ele qual for. Você encara o seu trabalho temporário ou não como uma coisa que te dê prazer, como uma coisa que te dê crescimento. Acorde amanhã, fala: eba, vou trabalhar, vou crescer, vou desenvolver. E comece a encarar o seu trabalho como uma coisa prazerosa. Não, e muito mais que isso, como uma bênção de como Deus, uma né? Bênção, porque oportunidade, né? Tem gente que gostaria muito de ter essa bênção, tem muita gente querendo ocupar a sua vaga,
nem quando você está reclamando, né? Inclusive, muitas pessoas odeiam a segunda-feira e amam a sexta-feira justamente por isso, né? Isso, para mim, é um sinal claro de que tem um problema muito sério. Sim. Né? Isso é um problema, porque é a segunda-feira que te dá a oportunidade de você aprender, de você crescer.